É o professor Fernando de Matemática. Nessa videoaula nós daremos continuidade aos estudos das propriedades da potenciação. Bom, nós chegamos à propriedade potência de potência. Então, olha só. Propriedade 4, potência de potência. O que seria potência de potência? Potência de potência é quando nós temos uma potência. Então, temos aqui um exemplo com letras. Primeiro, vamos ver com letras, com incógnitas, para depois a gente trabalhar com números. Então, eu tenho uma base, que é o A, e tenho o expoente, que é o M. Só que fora dessa potência, ou seja, nós temos uma potência aqui, ó, A elevado a M. Temos um parênteses e temos outro expoente que está fora. Então, nós temos um expoente de dentro da potência e um outro expoente de fora. Quando acontece isso, nós chamamos de potência de potência. Ou seja, tem um expoente e depois tem outro expoente do lado de fora dos parênteses, ó. Então, eu tenho um expoente M dentro e fora eu tenho um outro expoente que seria o N. Aqui nós estamos trabalhando com letras, mas seria um número dentro, um expoente na parte de dentro e um expoente na parte de fora. Quando acontece isso, nós chamamos de potência e o que nós fazemos? Multiplicamos o expoente de dentro com o expoente de fora. Então, multiplicamos os dois e este valor dessa multiplicação aqui será o novo expoente. Então, o novo expoente, basta multiplicar os dois expoentes, o de dentro com o de fora. Então, tá aqui, ó. Eu tenho uma potência aqui dentro e um expoente lá fora. Eu multiplico o expoente de dentro vezes o de fora. Tá aqui, ó, a multiplicação. Então, o próximo passo é repetir a base, que é o A, e multiplicar os expoentes, o de dentro vezes o de fora. Agora, vamos resolver um caso aqui com números, casos com números, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, 2 elevado à terceira potência, está na parte de dentro. E fora nós temos o expoente 5. Então, está elevado à quinta potência. O que eu faço? Multiplico o de dentro vezes o de fora. Então, vamos fazer isso. Vou colocar a base aqui, ó, repetir. E vou indicar a multiplicação. Qual é a multiplicação? O 3 vezes o 5. Então, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar de preto mesmo. 3 é o expoente de dentro, vezes o expoente de fora, 5. Ó, o de dentro é 3 e o de fora é 5. Então, vai ficar 3 vezes 5. Pronto. Agora, no próximo passo, eu vou colocar o resultado dessa multiplicação aí, ó. Então, a base é a mesma, é o 2. E agora eu vou colocar o resultado da multiplicação aqui, ó. 3 vezes 5 é igual a 15. Vou colocar o 15 como sendo o expoente. Pronto. Então, aqui eu já fiz o cálculo que precisava fazer, certo? Basta multiplicar o expoente de dentro vezes o de fora. Vamos para a próxima situação aqui, ó. 5 elevado ao quadrado, elevado tudo isto à segunda potência. Então, tem um expoente dentro e um expoente fora. Propriedade potência de potência. Então, basta multiplicar o expoente de dentro vezes o expoente de fora. Então, vamos fazer isso. Vou repetir a base, que é o 5. E agora eu tiro parênteses, porque
o parênteses aqui, ó, ele não vai ser mais necessário, uma vez que nós vamos indicar o cálculo. Então, vamos indicar o cálculo. O de dentro vezes o de fora. O expoente de dentro, 2, e o de fora, 2. 2 vezes 2. Então, vou colocar aqui, ó, 2 vezes 2. No próximo passo, vou repetir a base, que é o 5, e vou colocar o resultado dessa multiplicação. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, eu coloco o 4 aqui como expoente. Pronto, já finalizei o meu segundo cálculo. Terceiro, novamente, potência de potência. Por quê? Porque tem uma potência aqui dentro do parênteses e tem um outro expoente do lado de fora. O que nós fazemos? Mantemos a base. Então, vou colocar de novo a base, que é o 7, e vamos multiplicar os expoentes. É importante você observar que o de dentro é negativo e o de fora é positivo. Você tem que prestar agora atenção nas regras de sinais para a multiplicação. Por quê? Porque o de dentro é negativo, então vou colocar aqui, ó, menos 3. E entre parênteses. É importante por conta do sinal negativo. Vezes o de fora é o 2. Então, vai ficar menos 3 vezes 2. Você tem que lembrar das regras de sinais, ó. Um número negativo multiplicado por um número positivo. Eu até coloquei aqui do lado, ó, uma colinha que tem as regras de sinais. Na multiplicação, ó. Então, quando eu tenho um número negativo, que é o caso lá, ó, um número negativo multiplicado por um positivo, o resultado tem que dar negativo. Então, eu já sei que o resultado aqui desta multiplicação, porque eu tenho um negativo multiplicado por um positivo, vai dar negativo. Então, eu vou colocar aqui no próximo passo a potência 7, a base 7, e o resultado dessa multiplicação aqui, ó. Lembrando, negativo com positivo, quando não tem nada na frente, é positivo, vai dar negativo. Então, eu tenho que colocar o sinal de negativo na frente. E agora eu vou multiplicar, ó, 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. Então, primeiro eu descubro o sinal, depois eu faço o cálculo. Então, pronto. 3 vezes 2 é 6. Porém, negativo com positivo na multiplicação gera um resultado negativo. Então, eu devo colocar o sinal de menos na frente do 6. Pronto, já finalizamos esse segundo caso. Terceiro, aliás. Agora, vamos para o quarto. Aqui nós temos uma fração 1/4 que está elevada à quarta potência. Então, aqui na parte de dentro, o expoente é o 4. E na parte de fora, eu tenho o expoente menos 1. O que eu devo fazer? Propriedade potência de potência. Tem uma potência, um expoente aqui dentro e tem outro do lado de fora. O que eu faço? Multiplico os dois. Vou repetir a base e vou colocar essa multiplicação e vou tirar este colchetes daqui, ó. Certo? Porque ele não vai ser necessário mais. Então, vamos colocar aqui, ó. 1/4. Vou colocar o parênteses, por quê? Porque é a fração que está sendo elevada a uma potência. Agora, eu vou colocar o 4, que é o expoente de dentro, vezes o expoente de fora. Só que eu tenho que prestar atenção que é menos 1. Então, eu sempre coloco entre parênteses para fazer essa separação de negativo com positivo, certo? Pronto, no próximo passo agora eu vou fazer esse cálculo aqui, ó. 4 vezes menos 1. Regra de sinais.
eu tenho um positivo multiplicado por um negativo. São sinais diferentes. Quando os sinais são diferentes, sempre dá negativo. Então, o expoente aqui, ó, vai ficar negativo. Então, esta potência aqui eu vou até copiar. Colocar aqui do lado de cá. E aí, o expoente, um número multiplicado por 1, ó, 4 vezes 1, é o próprio 4. Porém, vou colocar aqui, ó, 4. Eu tenho um positivo multiplicado com um negativo. Então, eu tenho que colocar o sinal de negativo aqui na frente, por conta das regras de sinais na multiplicação, certo? Agora, aqui do lado direito, eu tenho um caso mais difícil, mais complicado, que nós temos potência de potência de potência. Nós temos, ó, 3 expoentes, ó. Potência de potência de potência. Bom, como que nós vamos fazer? Ir multiplicando, ó. Este vezes este e depois este vezes este. Eu posso fazer a multiplicação dos 3 também, ó. 3 vezes 2 vezes menos 1. Então, eu vou fazer isso tudo de uma vez. Vou colocar aqui a base e vou multiplicar esses 3 expoentes aqui, ó. Vou fazer uma multiplicação direta. Então, vou colocar 3, que é o primeiro expoente. Estou colocando esse 3 aqui, ó. Agora, vezes o 2 e vezes o menos 1. Então, vezes 2, vezes, entre parênteses, menos 1, porque é negativo. No próximo passo, eu vou fazer o quê? Vou repetir a minha base, que é o 3, e vou calcular tudo isso aqui, ó. E vou colocar o resultado aqui em cima, certo? Então, vamos aos cálculos aqui, ó. Você pode fazer número com número e depois ver o sinal. Ou já ver o sinal agora, verificar que sinal que vai dar aqui, ó. Se é positivo ou negativo e já colocar. Vamos começar pelos sinais primeiro. Ó, este 3 aqui é positivo e este 2 é positivo. Positivo com positivo vai dar positivo até aqui. Agora, este positivo até aqui, você vai multiplicar por um negativo. Então, aí vai ficar o quê? Positivo com negativo multiplicado. Como os sinais são diferentes, sempre vai dar negativo com sinais diferentes. Então, eu já descobri que o sinal que vai aqui em cima vai ser negativo. Então, eu vou colocar aqui negativo. Agora, eu vou para as continhas de multiplicação. 3 vezes 2 é igual a 6. Até aqui, ó. Até aqui deu 6. E 6 vezes 1 vai dar 6. Então, eu vou colocar agora só o 6. Por quê? Porque eu já descobri o sinal que era negativo. Depois que eu descobri o sinal, eu fui fazendo a continha aqui, ó. 3 vezes 2, 6. E 6 vezes 1, 6. E coloquei o resultado aqui. Então, esta potência de potência de potência aqui é igual a 3 elevado a menos 6. Então, com isso, nós fizemos uma boa revisão aí sobre potência de potência. Se você quiser, tem as regrinhas aqui, ó, de sinais, que está aqui do lado direito. Você pode copiar no seu caderno e serve até como base para vocês fazerem os exercícios aí que vocês precisarem, certo? E calcular potência de potência. Com isso, nós fechamos essa revisão. Bons estudos, até mais e valeu!